Nós vamos estudar em Provérbios hoje, o tema de número 21. Temos estudado vários temas em Provérbios e agora vamos estudar mais esse tema. Então hoje é um daqueles assuntos que contradiz o que alguns falam, que para pregar alguma coisa tem que viver aquela experiência. Essa frase precisa ser entendida melhor, não é? Por exemplo, eu posso falar contra os vícios do álcool, das drogas, e eu não preciso ter passado por aquilo. O apóstolo Paulo, ele falava sobre o casamento, e ele não era casado. Então a palavra do Senhor, ela vive por si própria. Ou seja, Deus é o escritor da palavra e Ele fala através da palavra dele. As pessoas que transmitem são apenas servos, instrumentos. Algumas vezes nós temos algumas experiências semelhantes, mas isso não quer dizer que seja uma exigência. Hoje, por exemplo, vamos falar, sabe do quê? Mulher. Não tem como eu viver isso. A palavra do Senhor nos ensina sobre a mulher. E nós temos muito que aprender, tanto as mulheres propriamente ditas, ou os homens também, para valorizar, para conhecer, para reconhecer, mas também para aqueles que são solteiros, aqueles para procurarem uma mulher que se encaixe naquilo que a palavra de Deus fala. Então hoje o assunto é sobre mulher. Não tem nada a ver com o Dia Internacional da Mulher, um dia criado, não é? Com bases mentirosas, inclusive. É só estudar, tá bom? Você vai ver que o Dia da Mulher é uma invenção. Na verdade, nós não estamos desprezando as mulheres por não reconhecermos aquele dia, mas nós só estamos dizendo que o ensino bíblico da mulher vem muito antes de qualquer recomendação, homenagem, paparicação e política ou politicagem. Inclusive, nós estamos muito tristes, eu estou muito triste em ver o rumo que as propagandas estão tomando sobre o assunto mulher, sobre o assunto homem e sobre o assunto novos gêneros. Empresas que você pensa, essa empresa é muito conceituada, ela não precisa fazer isso para vender seus produtos. Mas embarcaram de tal maneira que eles estão criando um outro tipo de ser humano. A palavra de Deus reconhece o homem e a mulher. E o que provém desses primeiros, não é? Desse primeiro homem, primeira mulher, é uma raça humana, que deveria seguir o mesmo padrão original. Mas não é isso que está acontecendo. Mas eu não tenho nada a ver com isso, no sentido de que não foi eu que criei essas coisas. Não tenho nada a ver com isso, no sentido em que eu não estou apoiando essas coisas. Mas eu tenho tudo a ver com o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus nos tem para nós ensinos maravilhosos sobre mulher. Eu não vou ensinar vocês mulheres a como ser mulher, porque isso não convém, né? Mas a palavra de Deus ensina vocês como serem mulheres. Mas eu já vou adiantar, vocês vão sofrer muito nos dias atuais para serem o que a palavra de Deus já diz que você é, ou seja, uma mulher cristã.
os padrões estão se perdendo. E não tem a ver com idade, porque tem muita gente idosa que já embarcou nessa nova maneira de ser mulher. Mas a palavra de Deus continua sendo viva, eficaz. O padrão para qualquer sociedade que quiser viver de maneira correta. Portanto, sim, eu quero ensinar as mulheres, segundo a palavra de Deus, a você reconhecer o que é ser uma mulher de Deus. Se você vai aceitar ou não, aí já é a sua própria decisão. Se você olhar esse estudo e olhar a sociedade que você está vivendo, você vai encontrar um choque muito grande. Inclusive você vai achar que eu estou falando bobagem. Você vai pensar que eu estou vivendo em 1960 e pouco. Não. Eu estou vivendo há mais de 1000 anos antes de Cristo. É mais antigo do que 1960, tá bom? Foi quando Provérbios foi escrito. Mas o que está escrito em Provérbios não tira 1 milímetro da realidade que eu quero passar para vocês hoje, 2021. A mulher tinha que ser daquela maneira que foi exposta em Provérbios, como tem que ser hoje, da mesma maneira. Hoje é dia de falar das mulheres, tá bom? Então, vamos dar alguns destaques em Provérbios para a mulher. O que se espera de uma mulher? Será que se eu perguntasse aqui em público, tanto mulheres quanto homens poderiam me ajudar para ver se bate algum ponto aqui do que eu vou falar? O que se espera de uma mulher? Cristina, o que se espera de uma mulher? Outra coisa, você fica falando. Alguém quer falar? O que se... Obediência a Deus, em primeiro lugar. O que mais? O que se espera de uma mulher? Que ela seja sábia. Que ela seja sábia. Dê bons exemplos. Dê bons exemplos. Tudo que vocês falaram tem referência bíblica. O que mais? Se case com um homem. Se case com um homem. Se for se casar, né? Casar-se com um homem. Ela cuide bem da casa, dos filhos, do marido. Ó, você já está falando algo que... Falei bem assim. Você é uma mulher muito tradicional. Mas isso, eu concordo totalmente. Estava pensando e orando pelo meu irmão, pastor Fernando Leite, de Campinas, Igreja Batista Fonte, que no dia 26 de maio, ficou viúvo. Sua querida esposa morreu, né? Então eu estava pensando na minha esposa. Se eu perdesse minha esposa, não tivesse mais minha esposa hoje, não, esse final de semana, como seria a minha vida? Meus irmãos, eu comecei a pensar, ia virar de cabeça para baixo minha vida. Porque só hoje, eu não sei que horas que vocês acordaram. Minha esposa acordou às 6h30. E aí ela já foi preparando as coisas. E sabe o que eu fiz? Eu fui para um canto da casa, li a Bíblia, fiz algumas outras coisas que eu costumo fazer, de leituras, só para mim. Eu não me preocupei com nada. Agora, não pense que eu não ajudo minha esposa, mas ajudo bem pouquinho. Mas enquanto os minutos iam passando no relógio, eu estava lá, simplesmente cuidando dos meus desejos. E lá na cozinha um barulho de panela, de xícara, de colher, arrumando a mesa. E ela correndo, para depois a gente vir para a igreja.
Bom, se eu não tivesse minha esposa e ainda estivesse com a igreja, não sei, eu ia ter que acordar, acho que não 6h30, eu ia ter que acordar um pouco antes. Se eu quisesse fazer minhas leituras e tudo, ia ser muito, muito difícil. Para eu cuidar de todas essas coisinhas, esses pequenos detalhes. Quando a Priscila falou cuidar da casa. Cuidar da casa é uma coisa muito difícil, muito complicada para mim, né? Mas então, meus irmãos, nós temos, isso eu não falei nem, só falei meia hora da manhã, imagina o dia inteiro, quantas coisas tem para se fazer uma mulher. Uma mulher, vamos dizer, tradicional, nos moldes tradicionais de uma mulher que cuida do lar. Mas nós sabemos que a sociedade hoje não está mais enfatizando isso. No mínimo 50-50. 50% a mulher, 50% homem, vão fazer tudo. Quando não, vira a mesa aí, 80% homem, os 20% a mulher. Porque ele tem também que sofrer um pouco, saber como que é cuidar de uma casa. Então, nós vamos ver nesses versículos de Provérbios o que se espera de uma mulher, e necessariamente não é como a nossa sociedade está vivendo, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, o que se espera de uma mulher? Espera-se que seja graciosa. Não fica pensando graciosa como uma mulher cheia de graça, cheia de benevolência. Não, eu estou falando graciosa mesmo, no sentido visual, no sentido de comportamento. Uma mulher é delicada, uma mulher anda de modo gracioso, uma mulher se comporta de modo gracioso, bonito, elegante. Ela senta de uma maneira que, se um homem conseguir imitar, vai virar uma aberração. Então a mulher é graciosa. Já peguei num ponto da sociedade em que as propagandas que eu mencionei só mostram mulheres feias. Não é porque elas são feias, porque elas conseguiram se enfeiar. Se os irmãos acham que eu estou exagerando, eu não vou citar o nome das propagandas não, tá? Mas se quiser eu posso até dar para você o nome. Você vai lá no YouTube e você abre essas propagandas. Você vai ver mulher feia. Mas não é porque a mulher é feia, porque mulher por si própria já é graciosa. Mas elas estão fazendo de uma maneira que está se tornando uma aberração. E a palavra de Deus, ela já reconhece, e vocês mulheres, precisam valorizar isto. Qualquer discurso hoje que fala a mulher precisa se valorizar, pode marcar. É a mulher ficar feia. Agora eu não estou falando só de aparência não, mas também de aparência. Elas estão conseguindo deixar feio uma coisa que é bonito. Mas feia nos comportamentos. Minha esposa estava falando sobre... bom, nada específico para vocês. Quando ela falou para mim era específico, né? Maneira de moças se sentarem hoje. Os simples atos de se sentar, deixando de ser graciosas, para se tornar algo, para superar ainda a feiura do homem, se nós podemos dizer assim, porque um escritor uma vez falou: um casal correto, o homem tem que ser mais feio que a esposa, no sentido de graciosidade mesmo.
Então, desculpem eu exagerar um pouco esse ponto, mas às vezes para você enfatizar uma coisa bonita, você precisa encontrar algumas coisas feias para comparar. Sabe como é? Então nós estamos dizendo que a nossa sociedade está deixando as mulheres feias. E não é a nossa sociedade desde sempre, tá? É desde alguns anos para cá. Principalmente de um ano para cá. E vocês podem estudar um pouquinho sobre isso, vocês vão encontrar alguma razão no que eu estou falando. Provérbios 11, 16. Alguém pode ler? A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem a riqueza. Como que um poderoso adquire riqueza? Bom, ele adquire riqueza através de muita expertise, através de estudo profundo em conhecer investimentos, conhecer como se abre uma empresa, como se mantém uma empresa, como faz um capital de giro, como poupa, como faz lucro médio, como faz risco de perdas. É uma coisa bem complicada se tornar rico para quem não ganha tudo assim de mão beijada. Então uma pessoa dessa precisa ter muita capacidade ou força, no caso nações que despojam a outras nações através de armas, né, de guerras. Então, para se tornar poderoso e adquirir riqueza, vai aí uma habilidade. Tá bom, agora como que uma mulher consegue honra? Quero dizer que em todas as épocas, isso aqui não é da nossa época, a mulher não é honrada. Em todas as épocas, a mulher é subjugada, é humilhada, inclusive agora, porque para conseguir o que elas estão conseguindo, ninguém precisa humilhá-las, elas já estão se humilhando para conseguir o que elas querem. Então, a receita aqui é como que uma mulher alcança honra. Como uma mulher é honrada? Eu diria sem medo nenhum de errar que isso que a Priscila falou é uma honra para a mulher. Cuidar da casa. O que a dona Érica falou é uma honra para a mulher. Ensinar outras. Porque a palavra de Deus fala exatamente isso. As mulheres mais velhas ensinem as mais moças a como serem duas coisas: boas esposas e cuidar bem da casa. Isso é honra. A mulher graciosa alcança a honra. Isso é honra para uma mulher. Mas aqui vocês já viram no primeiro ponto que isso aqui está totalmente fora da nossa sociedade atual. O que eu estou falando é uma desonra para as mulheres de hoje. Mas as nossas menininhas, criancinhas, estão sendo ensinadas a isto, a serem mulheres fortes. Meus irmãos, mulheres fortes por si só, do forte que eles estão ensinando, já é uma desonra para a mulher. Porque a palavra de Deus diz muito claramente em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A mulher é a parte mais frágil. É outra coisa que ninguém aceita. Mulher frágil? Sim. Mulher forte é Sara. Sara é uma mulher forte, na fragilidade dela, chamando seu marido de Senhor, como diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 ou 3. Ou seja, o que a Cristina falou, obediência a Deus em primeiro lugar. E Deus diz que ela tem que ser obediente ao marido.
Então vamos sair desse ponto antes que alguém me processe por machismo ou qualquer outra coisa. Mas, mulheres, vocês estão numa grande dificuldade só nesse primeiro ponto. Espera-se de uma mulher que seja graciosa. Se espera de uma mulher também, ou espera-se de uma mulher que ela tenha discrição. Alguém saberia dizer o que é discrição? É discreta, né? O que é uma mulher discreta? Porque nós não estamos vendo muitas mulheres discretas, novamente eu falo, na mídia. E por que a gente fala da mídia se não tem nada a ver conosco? Eu não estou na televisão, estou no mundo real. Só que as pessoas assistem televisão e vivem o mundo real. Só que ao assistirem a televisão, quando eu falo televisão é YouTube, né? YouTube, internet, televisão mesmo, filmes e programas e entrevistas, tudo isso é a mídia, a televisão. Quando as pessoas veem essas coisas e começam sem perceber a viver no mundo real igual aquelas pessoas. E as pessoas da mídia, as mulheres da mídia não são discretas. Elas falam coisas que a gente nem imaginava que uma mulher faria, mas elas estão fazendo hoje. Elas não são nada discretas. Em Provérbios 11, 22, a palavra de Deus é bem firme a respeito dessas coisas. Veja Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição. Então nós falamos de graciosidade. Na mídia tem mulheres muito bonitas. Não sei se são tão bonitas assim, mas são bonitas. Muitas delas são bem bonitas. Mas como diz o outro, toda a boniteza delas, toda a beleza delas, faltando essa outra virtude tão importante numa mulher, deixa a mulher uma caricatura. O que eu estou falando? Que uma mulher bonita precisa ter discrição também. Não é apenas ser bonita, tem que ser discreta. Porque se não for assim, é igual uma joia de ouro. Ouro é um metal muito procurado, é um metal muito valorizado. E o ouro, uma joia de ouro, ela fica muito bem no pescoço de mulher. Isso dá um certo charme, uma graciosidade. Mas se uma mulher for bonita e não tiver discrição, é a mesma coisa que você pegar esse colar bonito e colocar no focinho de um porco. Fica ridículo, fica uma caricatura. Então a palavra de Deus, ela joga palavras muito ofensivas. Isso aqui seria um versículo cômico, engraçado, antigamente. Mas hoje já não é mais engraçado esse versículo. É uma realidade. Porque da maneira como algumas mulheres estão vivendo sem discrição, nós poderíamos falar das roupas delas, nós poderíamos falar do linguajar delas, dos palavrões que elas falam, das obscenidades que elas falam, coisas que você só encontrava, porque antigamente era assim, a gente comprava muitas coisas no bar mesmo, né? E lá você encontrava só homens em bar, bebendo. E desde pequeno a gente aprendia um monte de palavrão e de obscenidade, só de ir e voltar no bar várias vezes assim, não é? Agora, você assiste alguns programas de entrevista, de entretenimento,
Eu fico pensando, essas mulheres estão falando igual aqueles velhos jogando dominó e falando bobagem lá no bar quando eu era criança. As mulheres hoje estão falando as mesmas coisas, porque elas não têm mais discrição, não são discretas. E a maneira como estão apresentando as mulheres fortes hoje são mulheres imorais. Estou me sentindo aqui um moralista pregando isso, né? Aquelas pessoas bem... Não estou no meio da praça, aqueles barbudos assim, pregando o fim do mundo, né? Com placas assim, vão para o inferno. Não, nada disso. Estou no meio de gente normal aqui, pregando a palavra de Deus. Mas, relembrando a palavra de Deus e comparando com o que nós estamos vendo hoje. Mulheres com falta de discrição. O que se espera de uma mulher? Que seja graciosa, que seja discreta, espera-se que ela seja virtuosa. Sim, uma mulher virtuosa. Não vou ler o final do Provérbios. Um dia vamos falar só da mulher virtuosa, do último capítulo de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios 12, 4. Provérbios 12, 4. Alguém pode ler? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa, a mulher que tem virtude. Eu já mostrei 2 virtudes delas. Já poderia terminar o estudo até. Mulher tem que ser graciosa e tem que ser discreta. E essa mulher é uma mulher virtuosa. E ela é a coroa do seu marido. O que é coroa do seu marido? Ela faz com que o marido se sinta um rei. Sim, um homem que tem uma mulher graciosa, uma mulher discreta, é um rei. Como diz o João Melo, meu rei. Meus irmãos, agora estamos vendo essas mulheres andando no dia a dia também, tentando ser iguais àquelas. Aquelas mulheres são praticamente objeto de prazer dos homens. Elas se humilharam para se tornarem prazer fácil e elas ainda se acham emancipadas. É isso que tem acontecido. E a mulher virtuosa é a coroa de seu marido. Todo homem quer uma mulher assim. Todo homem quer uma mulher assim. Mas ele cobiça outra mulher. Ele cobiça a mulher que não é discreta. Ele cobiça a mulher como se apresenta na mídia. No entanto, para ele mesmo, ele quer uma mulher igual de Provérbios. Me entendem? Estou falando? Aquela mulher objeto é objeto de desejo dos homens, de muitos homens. Mas se ele tivesse que conviver mesmo com uma mulher, ele não queria aquela. Porque se ela é objeto de desejo dele, provavelmente ela é objeto de desejo de outros homens também. E nenhum marido quer que a sua esposa seja um objeto de desejo dos outros homens. Então nós vivemos numa sociedade hipócrita, mostrando uma coisa, mas na verdade ninguém quer ver isso. Ou essas mulheres não têm marido. Aquilo tem sustentado muitas delas. Mas nós temos perdido o alvo. As mulheres cristãs até, muitas delas têm perdido o alvo do que é ser uma mulher bíblica. Espera-se de uma mulher, já foi mencionado aqui pela Idene, que ela seja sábia. Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. Antes deixa eu falar, a minha netinha perguntou para mim: vô, quem manda aqui nessa casa? Não, ela falou outra coisa, ela falou, até achei engraçado o termo.
quem é o comandante dessa casa? Eu uso essa palavra. Quem é o comandante dessa casa? O que você responderia para uma criancinha de 5 anos? Quem é o comandante dessa casa? Eu falei assim, olha, como eu falo sempre para ela, na cozinha quem manda é ela. Então eu não vou falar como que ela tem que arrumar a mesa, o que ela tem que servir. Não, lá ela é quem manda. Tá. Mas você é comandante também? Eu falei, algumas coisas sim. Daí eu falei, no dinheiro, né? Tem casas que não é, mas no dinheiro. E aí eu fui mencionando, tentando explicar a vida para ela. Morrendo de medo dela tomar as rédeas da situação, fala a verdade. Sim, não, isso ela já tomou. Mas tentando explicar como que é a vida normal de um lar, né? Pelo menos do meu lar. Daí outro dia, ontem mesmo, ela perguntou de novo, vários dias depois, quem é o comandante da casa? Parece que ela está preocupada com esse assunto, né? Meus irmãos, eu não vou negar o fato que uma casa, ela cai por causa da mulher e ela se mantém em pé por causa da mulher. Então, mas cadê a força do homem aí? O homem não é nada se a mulher não cooperar. Ele não consegue ser o comandante do lar se o soldado não for obediente, bom e prestativo. Ela consegue mesmo derrubar uma casa. Provérbios 14:1, alguém pode ler? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mas por que Deus não fala do homem? Se ele é o comandante, para usar o termo, né? Se ele é o comandante do lar, por que Provérbios não está falando do homem? O homem sábio é que edifica a casa. E o homem que for insensato, ele derruba a casa. Não, mas a Bíblia fala da mulher. Porque na verdade a mulher é ajudadora. E todo mundo sabe que numa empresa, muitas vezes o funcionário sabe mais do que o gerente, o patrão. Muita gente sabe que aquele que cuida de um estoque de um supermercado, ele sabe muito mais do que o gerente do supermercado. Quem nunca foi ao mercado ficou meio perdido, porque uma coisa que quase ninguém faz no mercado é olhar para cima. Quase ninguém faz isso. A gente só olha assim, olha, as prateleiras, e a gente vai procurando. Se você só levantar um pouquinho o olhar, você vai ver que tem placas nos corredores, os matinais, produtos de limpeza, higiene, está tudo lá. Mas a gente não faz isso. Então a gente pergunta para um funcionário. E o bom funcionário, que tem habilidade lá no estoque, ele te leva exatamente onde está aquilo lá. Inclusive, ele é capaz de saber se existe aquele produto desse tamanho. O produto é desse tamanho, fala, não, acabou o nosso. Como é que você sabe? Você vai lá no estoque e realmente não tem mais. Uma mulher sabe tudo de casa. A mulher, vamos chamar, tá? De maneira ainda retrógrada, né? Mas a mulher tradicional, ela sabe tudo de uma casa. Ela sabe como funciona. Ela sabe, inclusive, como é cada filho nos detalhes. Coisas que os pais perdem. Perde ou não perde os homens aqui que são pais? Você acaba perdendo um monte de detalhe que a mulher sabe. Quem levou ao conhecimento bíblico Timóteo foi a mãe e a avó. A palavra de Deus diz isso. E está recheado nas páginas da Bíblia como as mulheres eram ligadas em alguns assuntos. Preciso falar da Ana, mãe de Samuel, e tantas outras, como eram ligadas. Como que a mãe
e a irmã mais velha de Moisés cuidaram dele no rio. Nem sabemos da ação do pai, mas da mãe e da irmã mais velha, sim. Então, uma mulher, ela tem uma habilidade com coisas do lar e uma sensibilidade que falta muitas vezes para um homem. Alguns desastres de separação, por exemplo, é quando o filho tem que ficar com o pai, ou o pai pede para ficar com o filho, a guarda do filho para ele. Quando o mais normal é que numa separação, quem fica com o filho? A mãe. Uma razão muito óbvia, mas ultimamente até isso tem mudado, o senso das coisas. Porque talvez tenha até homens que cuidam melhor do filho do que a mulher. Espera-se então que a mulher edifique o lar, que ela não derrube o lar, mas que ela edifique o lar. O que se espera de uma mulher? Que ela seja uma bênção. Provérbios 18, 22. Alguém pode ler Provérbios 18, 22? O que acha uma esposa, acho bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Está feito. Ganhou na loteria, como diz o outro. Alguém que acha uma esposa, ou a esposa, né? A ajudadora. Quem achou uma mulher assim, achou a bênção do Senhor, alcançou a benevolência do Senhor. Como a vida se torna muito mais fácil com uma mulher do lado de um homem, se torna muito, muito mais fácil. Ele achou a bênção do Senhor. Como que ela tira muitos obstáculos da vida de um homem? O homem que acha uma esposa é como se ele tivesse achado o próprio Deus dentro da casa dele. Agora eu não estou falando que a mulher é uma deusa, né? Não, mas a bênção do Senhor está ali, com ele. Mulheres estão dispostas a ser bênção para o homem? Novamente, se nós formos comparar isso com o que estão ensinando por aí, ela vai xingar você, ela vai dizer, você está me confundindo, você está procurando uma empregada doméstica. A palavra de Deus nos diz isso a respeito do marido que acha uma esposa. Ele achou bem, achou a benevolência do Senhor. O que eu estou tentando nessa mensagem? Trazer a mulher de volta ao século retrasado? Não, trazer a mulher de volta à palavra de Deus. A palavra de Deus que foi escrita aqui em Provérbios, né? 1000 anos antes de Cristo. É muito longe, né, da nossa sociedade, nossa época. Mas é assim que Deus quer que você, mulher, viva. Um grande desafio é você achar um homem que pense assim, porque seria um outro aspecto do estudo, ou um outro estudo, falar do homem atual. O homem atual também descambou, no sentido da mente dele já não procurar uma mulher assim. Ele precisa de uma mulher assim, mas ele não consegue ter um olho para uma mulher assim. Ele não está procurando uma mulher desse jeito, porque ele não é ensinado. Inclusive ele é ensinado a ser quase que uma mulher, porque o que você está vendo hoje do homem antifrágil, como eles falam, para não dizer o homem frágil, que se tornou uma virtude do homem hoje, um homem frágil, um homem sensível e uma mulher forte. Aí você pode ver nos próprios filmes, né? Quem que salva o mundo agora? É a mulher, salva o mundo e salva o companheiro dela, salva os outros homens também. Porque essa é a mulher forte. O que se espera de uma mulher? Que ela seja uma bênção segundo o que a palavra de Deus ensina.
Espera-se de uma mulher que ela não seja briguenta. Simples. Uma mulher não briguenta é uma bênção. E a palavra de Deus fala, eu tenho aqui pelo menos meia dúzia de versículos, mas nós vamos ler só 2. Provérbios 27. Provérbios 27, 15. São outros versículos até engraçados, mas quem vive uma situação dessa não tem nada de engraçado. Provérbios 25, 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Na minha área estava, toda vez que chovia, estava pingando água lá, bem na porta, assim, onde as pessoas tinham que entrar, pingando, né? Aí foi feito lá, tirou as telhas, nem estava trincada a telha, nada, ela estava suja mesmo, com sujeiras, né, que estão entrando. Bom, ainda não deu uma próxima chuva para saber se funcionou ou não, mas foi feito um reparo ali. Mas se tem uma coisa irritante é goteira, né? Goteira. E quando tudo está silencioso, de madrugada, e você começa a ouvir o aí você fica procurando onde que está aquilo lá, né? Normalmente na cozinha ou em alguma pia, tá lá aquela goteira. Aquilo irrita muito. E a palavra de Deus está dizendo que uma mulher rixosa, uma mulher que fica arrumando rixa, brigas dentro do lar, é igual a essa goteira aí. E diz também contê-la. Versículo 16, contê-la, ou conter essa mulher, fazê-la parar de ser briguenta assim, seria conter o vento. Você não consegue segurar o vento. E também seria pegar o óleo na mão. Tenta despejar óleo na mão e segurar. Não segura, ele vai pelos dedos. Assim uma mulher rixosa, se ela já tem essa índole, essa conduta, essa decisão de vida, de ser chata, de ser briguenta, de ser rancorosa, rixosa, esse marido aí ele vai ter que, ou vai ficar brigando todo o tempo, ou ele vai ficar quieto e ficar em silêncio, calado, porque não adianta mais. A palavra de Deus está alertando para as esposas. Tá bom, hoje não é dia de falar dos homens, tá? Hoje é dia de falar das mulheres, por isso que a gente está falando assim. Espera-se também que a mulher seja um presente de Deus. Quem não gosta de presente, né? Todos gostam de um presente. E nós já vimos que a mulher é um presente de Deus. A mulher certa é um presente de Deus para o homem. Em Provérbios 19, 14... nós vemos que a mulher, ela é um presentaço, ela é uma herança. É como você ganhar uma herança bem rica, né? Provérbios 19, 14. Alguém pode ler? Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Então os pais podem deixar algum dinheiro, alguns bens, um carro, casa, podem deixar algumas coisas assim, né? Mas será que ele vai deixar uma esposa prudente, uma esposa sábia? Essa aí vem do Senhor. Então a esposa que se vê como uma mulher cristã, ela precisa desejar ser uma herança para um homem. Isso é um desejo grande. Então, no dia a dia, quem que vai ser uma bênção para mim? A mulher da mídia ou é a minha esposa? É claro que é a minha esposa. É aquela que está do meu lado, dia a dia, todos os dias, vários anos. Essa daí vai fazer diferença na minha vida. Haworth foi uma atriz de cinema, famosa por aqueles vestidos bem
grudado assim, né? Aquele cabelão bonito e a marca registrada dela, aquele cigarro com cigarrilha, aquela coisa de plástico, né? Então ela era famosa, mas ela tomou uma decisão na vida. Depois de um tempo ela não saiu mais de casa e ela ficou só dentro de casa, da mansão dela, e até morrer. Ela não era mais vista em público. Por quê? Porque Provérbios fala: vã é a formosura. Ela era uma mulher muito formosa, mas ela envelheceu. Só isso que aconteceu. E ela tomou uma decisão: o mundo vai me conhecer como a mulher formosa, não como a mulher velha. E ninguém a viu como uma mulher velha, até que ela morreu, né? Morreu aí com vários vícios também. Então a palavra do Senhor, ela diz que a mulher é herança. Isso é uma herança. E quem vai viver a minha vida, ou a vida comigo, é essa mulher. Da juventude, da mulher da mocidade, se Deus permitir, até a velhice. É essa. E é essa que o homem precisa. Ele não precisa da Rita Hayworth. Ele precisa dessa mulher no dia a dia. Ele não precisa dessas mulheres da mídia que duram 10, 12 anos, depois elas ficam descartadas. E assim no cinema também, né? O homem tem uma carreira mais consistente, a mulher não. É uma mocinha bonita, rostinho bonito, serve por um tempo, depois ela é descartada. Ela vai voltar depois com uma velhinha fazendo um filme de velhinha, né? É assim que tem acontecido normalmente. O que você precisa? O que o homem precisa? O que a igreja precisa? Ela precisa dessa mulher, a mulher virtuosa, a mulher que é a herança do Senhor. E também, meus irmãos, ou minhas irmãs também, espera-se muito que uma mulher seja uma mulher virtuosa. Como eu falei, nós não vamos estudar agora aqueles últimos versículos. Jesus falou muito das mulheres, tá bom? Jesus falou da mulher, a mãe de João Batista, que gerou João Batista. O Senhor Jesus falou da mulher hemorrágica, que teve a coragem de ir até Ele. O Senhor Jesus falou das mulheres que o seguiam, dando dos seus bens. Jesus falou das mulheres que viram ou não viram, né, o corpo de Jesus, porque elas foram as primeiras a serem informadas da ressurreição. Nós vemos as mulheres em Atos dos Apóstolos orando junto com os homens, coisas que não podiam antes. Então nós temos uma história bonita nos Evangelhos e quando o Senhor Jesus subiu sobre as mulheres. Então está aí alguma constatação que as mulheres têm que fazer do que realmente, ou como tem que ser a mulher cristã. Eu espero que todas vocês tenham sido abençoadas e os homens também a valorizarem essas mulheres de Deus. E meus irmãos, os dias são difíceis. Nós vamos ter que ter uma decisão mental. Como você vai olhar essas propagandas? Porque elas estão bombardeando nossa cabeça. Sem você perceber, você vai começar a criar na sua mente um outro tipo de mulher. Uma mulher indiscreta, não graciosa, não virtuosa. Você vai trocar tudo pelo adjetivo forte. A mulher forte. Essa mulher forte aí não está com nada, viu? Ela está sendo apresentada como uma ilusão. Que Deus abençoe a todas. Estão falando todes agora, né? Para não dizer se é homem, se é mulher. Mas aqui ainda nós cremos na palavra de Deus. Homem e mulher. Deus os abençoe. Vamos orar? Tem mais uma música? Não. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos como o Senhor gerou a raça humana, um homem, uma mulher, uma ajudante, uma auxiliadora, uma bênção. Agradecemos, ó Pai, pelas mulheres
cristãs virtuosas que não sucumbiram, não se entregaram às paixões deste mundo, mudando o conceito de mulher. Nós pedimos, ó Pai, que as mulheres desta igreja consigam absorver todos esses ensinos da Tua Palavra e também transmitirem as mais novas, para que a nossa sociedade cristã não seja deturpada junto com esse mundo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado de presente essas mulheres na igreja. E é uma bênção tê-las na nossa igreja, sejam casadas ou solteiras ou separadas, não importa, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem usado cada uma delas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.